Você já reparou que, às vezes, os momentos mais simples conseguem revelar muito mais sobre um artista do que um grande discurso? Foi exatamente isso que aconteceu durante a passagem do BTS por Munique, na Alemanha. Enquanto milhares de fãs acompanhavam cada segundo do espetáculo, uma cena inesperada acabou chamando a atenção. Jimin apareceu correndo pelos bastidores para fazer uma rápida troca de figurino. Durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para mostrar algo que o público nem sempre consegue ver durante um show. Por trás das luzes, das câmeras e das coreografias perfeitas, existe uma rotina extremamente intensa. Cada troca de roupa acontece contra o relógio. Cada detalhe precisa funcionar perfeitamente para que o espetáculo continue sem interrupções. Mesmo correndo pelos corredores do estádio, Jimin manteve a calma, o sorriso e a elegância que conquistaram milhões de pessoas ao redor do mundo. Esses pequenos momentos acabam mostrando o tamanho do comprometimento dos integrantes do BTS. Enquanto muitos artistas aproveitam qualquer pausa para descansar, eles permanecem totalmente concentrados na apresentação, pensando em entregar a melhor experiência possível para o ARMY. E talvez seja exatamente por isso que cada show do BTS parece tão especial. Tudo é preparado nos mínimos detalhes. Mas não foi apenas essa cena que viralizou durante os shows em Munique. Pouco tempo depois, outro momento divertido tomou conta das redes sociais. Durante uma interação descontraída, Jimin resolveu brincar imitando o jeito de andar de um famoso jogador de futebol. A reação do público foi imediata. Milhares de pessoas começaram a rir enquanto registravam aquele instante espontâneo. Em poucos minutos, os vídeos já estavam circulando pelas redes sociais do mundo inteiro. Esse tipo de situação mostra um lado que os fãs adoram. Apesar de ser um dos maiores artistas do planeta, Jimin nunca perde sua espontaneidade. Ele sabe exatamente quando emocionar o público, mas também entende a importância de criar momentos leves durante apresentações tão grandiosas. É essa mistura entre profissionalismo e simplicidade que faz com que tanta gente se identifique com ele. No palco, ele impressiona pela dança impecável, pela presença marcante e pela capacidade de transmitir emoção. Fora dele, continua sendo uma pessoa divertida, educada e extremamente carismática. E justamente quando esses vídeos estavam conquistando milhões de visualizações, uma notícia ainda maior começou a chamar atenção na Coreia do Sul. Jimin recebeu um reconhecimento que poucos artistas conseguiram alcançar. Um dos jornais educacionais mais respeitados do país publicou uma coluna especial afirmando que ele representa um verdadeiro exemplo para as novas gerações. O texto foi escrito por um experiente educador sul-coreano que dedicou décadas à formação de estudantes. Segundo ele, ensinar valores apenas através de livros já não é suficiente. Os jovens precisam de exemplos reais. Pessoas que demonstrem, através das próprias atitudes, que respeito, disciplina, humildade e dedicação realmente fazem diferença. E foi exatamente nesse contexto que Jimin apareceu como referência. O educador destacou que sua influência vai muito além da música. Segundo a publicação, Jimin inspira milhões de jovens através do comportamento, da ética e da forma como trata as pessoas. O artigo relembra sua trajetória desde os tempos em que estudava dança em Busan. Mesmo muito jovem, já era reconhecido pelo esforço, pela disciplina e pela vontade constante de evoluir. Depois vieram os anos de treinamento intenso antes da estreia do BTS. Foram incontáveis horas de ensaios, sacrifícios e dedicação até alcançar o sucesso mundial. Mas, segundo o educador, o mais impressionante aconteceu depois da fama. Mesmo se tornando uma estrela global, Jimin nunca deixou que o sucesso mudasse sua personalidade. Ele continua sendo conhecido pela humildade, pelo respeito aos colegas e pelo carinho que demonstra aos fãs. E isso acabou se tornando um dos maiores motivos pelos quais ele é tão admirado dentro e fora da Coreia. Mais do que um cantor ou dançarino, Jimin passou a ser visto como alguém capaz de inspirar atitudes positivas em milhões de pessoas. E existe outro detalhe que tornou esse reconhecimento ainda mais especial. Mas existe um detalhe que tornou esse reconhecimento ainda mais impressionante. O educador explicou que Jimin não foi citado apenas pelo talento ou pela fama. O motivo principal foi a forma como ele usa sua influência para fazer o bem. Ao longo dos anos, o integrante do BTS realizou diversas doações voltadas para a educação, ajudando estudantes em situação de vulnerabilidade e contribuindo para que escolas tivessem melhores condições de ensino.
Além disso, também participou de iniciativas sociais e campanhas humanitárias que ultrapassaram as fronteiras da Coreia do Sul. Segundo a publicação, atitudes como essas mostram que o verdadeiro sucesso não pode ser medido apenas por números, prêmios ou recordes. Ele também é construído pela maneira como uma pessoa influencia positivamente a vida de outras. E talvez esse seja um dos maiores legados de Jimin. Sua forma de agir acabou inspirando milhões de fãs ao redor do planeta. Quem acompanha o BTS sabe que o ARMY não se limita apenas a apoiar o grupo. Em diversos países, fãs organizam campanhas beneficentes, arrecadam alimentos, distribuem livros, plantam árvores, ajudam instituições de caridade e realizam ações sociais em homenagem aos integrantes. Segundo o educador, esse movimento coletivo mostra que o impacto de Jimin vai muito além da música. Ele consegue incentivar milhares de pessoas a praticarem a solidariedade no dia a dia. Poucos artistas conseguem provocar uma transformação tão grande. Enquanto alguns inspiram apenas através do entretenimento, Jimin também inspira através dos valores que transmite. Outro ponto destacado pelo artigo foi a maneira como ele se relaciona com os próprios integrantes do BTS. Mesmo sendo uma das maiores estrelas da indústria, ele sempre demonstra respeito pelos colegas, apoia os membros nos momentos difíceis e faz questão de dividir conquistas com todo o grupo. Essa postura humilde acabou se tornando uma das características mais admiradas pelos fãs. Segundo o educador, jovens precisam de exemplos que mostrem que é possível alcançar o sucesso sem perder a simplicidade. E Jimin representa exatamente esse tipo de exemplo. Por isso, a coluna termina afirmando que sua história deveria ser apresentada nas escolas como inspiração para as novas gerações. Uma homenagem que emocionou fãs do mundo inteiro. Mas enquanto esse reconhecimento acontecia na Coreia, Jimin também continuava chamando atenção no cenário internacional. Recentemente, ele marcou presença na Semana de Moda de Paris como embaixador global da Dior. Sua chegada ao evento provocou uma verdadeira multidão de fãs e jornalistas. As imagens rapidamente dominaram as redes sociais. As publicações feitas por Jimin alcançaram milhões de compartilhamentos, confirmando mais uma vez o enorme impacto que ele possui nas plataformas digitais. Além disso, especialistas em marketing destacaram o enorme valor de mídia gerado apenas por sua participação no evento, colocando seu nome entre as personalidades mais influentes daquela edição da Fashion Week. E o mais curioso é que, mesmo cercado por marcas de luxo, fotógrafos e celebridades internacionais, Jimin continuou demonstrando a mesma simpatia de sempre. Cumprimentou fãs, agradeceu o carinho recebido e mostrou por que é considerado um dos artistas mais elegantes e respeitados da atualidade. Enquanto isso, o BTS segue escrevendo mais um capítulo histórico com a turnê mundial. Depois de emocionar milhares de pessoas em Londres, o grupo levou toda essa energia para Munique, onde novamente entregou apresentações inesquecíveis. Cada cidade confirma o enorme carinho que o público continua demonstrando pelos 7 integrantes. E momentos como aqueles registrados nos bastidores mostram que por trás de toda essa grandiosidade continuam existindo artistas apaixonados pelo que fazem. Talvez seja exatamente esse o segredo do BTS. Não é apenas o talento, não são apenas os recordes. É a dedicação, a humildade e a conexão verdadeira construída com os fãs ao longo de todos esses anos. E Jimin representa perfeitamente esse espírito. Seja durante uma simples troca de figurino, em uma brincadeira que viraliza nas redes sociais ou recebendo um reconhecimento histórico por seu caráter, ele continua mostrando que seu maior diferencial não está apenas na dança ou na voz, está na pessoa que ele escolheu ser. E você? Acredita que Jimin é um dos maiores exemplos positivos da indústria do K-pop atualmente? Conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião. E se você ama acompanhar tudo sobre o BTS e o universo da cultura coreana, aproveite para se inscrever no K-Pop Coreia, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.